Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos de 17 a 29. Porque Herodes tinha mandado prender João, e teve-o em ferros no cárcere por causa de Herodíades, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual tinha casado, ilicitamente. Porque João dizia a Herodes: não te é lícito ter a mulher de teu irmão. Herodíades tinha-lhe rancor e queria fazê-lo morrer. Porém não podia, porque Herodes, sabendo que João era varão justo e santo, olhava-o com respeito, protegia-o e, quando o ouvia, ficava muito perplexo, porém ouvia-o de boa vontade. Chegando um dia oportuno, Herodes, no aniversário do seu nascimento, deu um banquete aos grandes da corte, aos tribunos e aos principais da Galiléia. Tendo entrado na sala a filha da mesma Herodíades, dançou e agradou a Herodes e aos seus convivas. O rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: tudo o que me pedires, te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela, tendo saído, disse à sua mãe: que hei de eu pedir? Ela respondeu-lhe: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente junto do rei, fez esse pedido: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O rei entristeceu, mas, por causa do juramento e dos convivas, não quis desgostá-la. Imediatamente mandou um guarda com ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi degolá-lo no cárcere, levou a sua cabeça num prato, deu-o à moça e a moça a deu à sua mãe. Tendo ouvido isto, os seus discípulos tomaram o seu corpo e o depuseram num sepulcro. Palavra da salvação. Comentário Marcos 6, de 17 a 29. São Beda. Conta uma antiga história que Filipe, irmão deste Herodes e filho de Herodes Maior, sob o qual o Senhor fugiu para o Egito, casou-se com Herodíades, filha do rei Aretas, e que, em seguida, seu sogro, por exortação de alguns contra as inimizades do genro, tomou de volta sua filha, e, para a dor do primeiro marido, casou-a com Herodes, inimigo dele. Por isso, João Batista repreendeu Herodes e Herodíades, pois contraíram núpcias ilícitas, não sendo permitido casar-se com a esposa do irmão, enquanto este ainda vivia. Herodíades, com efeito, temia que Herodes, em algum momento, se arrependesse ou se tornasse amigo de Filipe, seu irmão, e, repudiando-a, dissolvesse o casamento ilícito. Segue-se, porque Herodes, sabendo que João era varão justo e santo, olhava-o com respeito. Lemos que entre os mortais, somente Herodes e o faraó celebraram o aniversário de seu nascimento com alegrias festivas, mas ambos os reis, com um funesto presságio, mancharam as festas com sangue. Com efeito, Herodes, com tanto maior impiedade quanto era santo e inocente o doutor da verdade, que matou, e isto por conta de uma promessa e do pedido de uma dançarina. Segue-se, tendo entrado na sala a filha da mesma Herodíades, dançou e agradou a Herodes e aos seus convivas. O rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele não se justifica do homicídio pelo juramento, pois talvez tenha jurado precisamente para encontrar ocasião de matá-lo. E, se ela tivesse pedido a morte do pai ou da mãe de Herodes, ele de maneira nenhuma tê-la-ia concedido. Segue-se. Ela, tendo saído, disse à sua mãe: que hei de eu pedir? Ela respondeu-lhe: a cabeça de João Batista. Como digna recompensa de uma dança, pede-se a digna recompensa de sangue. Segue-se, tornando logo a entrar apressadamente junto do rei, fez esse pedido: quero imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. É costume das Escrituras que o historiador
assim narre as opiniões de muitos, isto é, de que maneira um certo fato era, naquele tempo, julgado por todos. Assim como também José é chamado pela própria Maria de pai de Jesus. Do mesmo modo, disse aqui que Herodes se entristeceu, pois os convivas assim pensaram. Com efeito, o dissimulador mostrou no rosto tristeza, enquanto se alegrava na alma. E ele justifica o crime com o juramento, de modo que, sob ensejo de piedade, se fizesse ímpio. Por isso se segue. Mas, por causa do juramento e dos convivas, não quis desgostá-la. Quanto a ser acrescentado, por causa também dos convivas, Herodes queria que todos fossem cúmplices de seu crime, de modo que, num banquete luxurioso e impuro, fosse oferecido um festim sangrento. Por isso se segue, imediatamente, mandou um guarda com ordem de trazer a cabeça de João. Mas Herodes não se envergonhou de trazer a cabeça do homem morto diante dos convivas. Não lemos, no entanto, que o faraó tenha cometido nenhuma loucura desse tipo. De qualquer modo, por ambos os exemplos, se prova que é-nos mais útil trazer com maior frequência à memória o dia de nossa morte, temendo e agindo de modo casto, que celebrar, cometendo excessos, o aniversário de nosso nascimento. Pois o homem nasce num mundo para os trabalhos, e os eleitos atravessam o mundo pela morte em direção ao repouso. Segue-se. Ele foi degolá-lo num cárcere, levou a sua cabeça num prato, deu-o à moça, e a moça a deu à sua mãe. Flávio Josefo narra que João, uma vez acorrentado, foi conduzido à aldeia de Maqueronte e que lá foi decapitado. Já a história eclesiástica narra que foi sepultado na cidade de Sebaste, na Palestina, que outrora se chamava Samaria. A degola de João insinua a diminuição de sua fama, pois o povo pensava que ele era o Cristo, assim como a elevação do Salvador na cruz designava o avanço da fé, pois também ele, que antes era considerado pelo povo como um profeta, foi reconhecido por todos os fiéis como o Filho de Deus. É por isso que João, cuja reputação deveria diminuir, nasceu quando a luz do dia começa a tornar-se menor. Já o Senhor nasceu na época do ano em que o dia começa a aumentar.